Faltam 6 rodadas para acabar o Brasileirão e eu te pergunto: tem como o Botafogo não ser rebaixado? O Fluminense vai para a Libertadores? E o Flamengo ainda vai conseguir o título? Ou esse campeonato já tá na mão do Inter? Muito boa tarde para você, começando o Globo Esporte até a última rodada, né, dia 24 de fevereiro. Todas essas perguntas aí vão ser respondidas, ou até antes, né, de repente. Já vamos mostrar a vitória do líder internacional, a derrota do Flamengo, que está em terceiro lugar, 7 pontos atrás do Inter. Também o clássico Fluminense e Botafogo, Fluminense cheio de esperança de Libertadores, o outro desesperançoso em se manter na Série A. Mas eu começo com o Vasco, que no sábado derrotou o Atlético Mineiro com direito a um golaço do Germancano. Gol! Um lindo gol de Germancano! Bonito demais! No peito, sem que a bola caísse, ele finalizou no canto de Ederson. É gol de quem sabe, é gol de artilheiro. O atacante voltou a marcar depois de 6 jogos. Agora já são 23 gols do Cano na temporada. A jogada que terminou com essa pintura começou lá atrás, 36 segundos antes, com o goleiro Fernando Miguel no tiro de meta. A bola passou pelo Marcelo Alves, Bruno Gomes e agora repara bem no Benítez. Ele foi buscar o jogo ainda no campo de defesa. Martim Benítez, Germancano, Benítez, tá jogando bola o Benítez. Henrique na boa, chamando o talento de Martim Benítez. Ao todo, 8 jogadores tocaram na bola. Foram 14 passes, sendo 5 do camisa 10. Benítez. E no último deles... Cano pediu, tem lançamento pra ele. No peito, Cano bateu pro gol! No primeiro turno, contra o mesmo Atlético Mineiro, também teve golaço do Vasco. Palmas de pé pra você, Benítez! Será que dá pra escolher o mais bonito? É minha. O Cano riu. Disse que o do Benítez foi lindo, mas o dele foi mais, porque garantiu a vitória do Vasco. A vitória do alívio, que tirou a equipe da zona do rebaixamento. O time chegou a abrir 3-0. Cano fez o primeiro. Pikachu ampliou ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa veio o golaço. O Atlético reagiu com os gols de Johan e Eduardo Sacha, mas parou por aí. 3-2 em São Januário. A estratégia foi sofrer um pouco, tem que sofrer, para ganhar do Atlético tem que sofrer. Faltam 7 jogos para o Vasco no Brasileirão e 3 deles são contra equipes que brigam lá em cima na tabela. Não adianta você jogar contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra o Palmeiras, Grêmio Internacional e executar uma trocação, trocar golpes com eles. Isso aí é uma questão de inteligência tática e saber reconhecer seus limites. Amanhã o Vasco vai enfrentar mais um adversário dessa lista que o Lédio acabou de falar. É o Palmeiras fora de casa. O time paulista deve poupar vários titulares, isso porque 4 dias depois vai disputar a final da Libertadores contra o Santos. O Vasco quer aproveitar esse momento para buscar a segunda vitória seguida no Brasileirão. Para aproveitar, vai ter que fazer um jogo humilde de novo, como fez contra o Atlético, fechadinho. Fica a dúvida se Benítez vai ser titular de novo. Ele ainda não está 100% fisicamente. Para ter o melhor Benítez, você tem que saber usá-lo. E saber usar o Benítez não é escalá-lo em todos os jogos. Temos que analisar o time do Palmeiras para aí sim poder escalar a equipe e tomar a decisão tática daquilo que nós vamos fazer. Bora ver mais gols então dessa rodada do Brasileirão, começando por Fortaleza, na Arena Castelão, Ceará e Palmeiras. Lançamento, Gustavo Scarpa estava na bola, aí dominou mal, caiu e o Lima teve muita calma para fazer Ceará 1-0. Não teve calma o Gabriel Veron nessa jogada aí. O pé dele jogou na lua, perdeu uma grande chance. Aí o Vina fez 2-0 para o Ceará. E o mesmo Gabriel Veron que perdeu aquele gol, agora vai ter muita calma, muita categoria. Ó, ajeitou o corpo, meteu no cantinho, mas o Ceará venceu o Palmeiras 2-1. Agora Goiânia. Juninho perdeu um pênalti para o Fortaleza. Goleirão Jean fez para o Atlético Goianiense 1-0. E
depois o Natanael recebeu esse presente. Bateu bem na saída do goleiro. Atlético Goianiense 2, Fortaleza 0. E antes de te mostrar a derrota do Flamengo, eu já aviso que ela é um dos temas do podcast A Mesa. Tá lá no ge.globo/amesa. Fala de Série B. Náutico escapou do rebaixamento, empatou com o Cruzeiro, que também continua na Série B na próxima temporada. Só que sem o técnico Filipão, porque clube e treinador rescindiram o contrato hoje. Muito triste mesmo. Voltando a falar do Brasileirão, o Inter está tirando onda lá na liderança e o Flamengo 7 pontos atrás, culpa dos resultados dessa rodada. Uma cena repetida. Saindo o Gabigol com a 9 para a entrada do Pedro com a 21. Pedro vai entrar no lugar do Gabigol. Pedro e Gabigol não jogam juntos, não hoje. E as explicações se repetem também. Nós não treinamos dessa maneira ainda, eu acho que seria um risco muito grande. O problema é que Pedro e Gabriel, eu posso colocar os dois juntos, mas eu não tenho a recomposição. Recomposição. Fez falta, hein? Contra o Atlético Paranaense. Hugo Souza já tinha parado a primeira jogada perigosa 2 vezes. Hugo de novo! Aí o cruzamento do Nicão achou um buraco na defesa do Flamengo. O levantamento, olha o Abner! Gol! 5 minutos depois, o Abner quase fez o segundo num lance parecido. A jogada se repete por pouco, o Abner não vai com bola e tudo. O Flamengo empatou na falta que o Arrascaeta mandou na cabeça do Gustavo Henrique. Gol! Aí no segundo tempo, o Rogério Ceni começou a mexer no time. Entrou PP no lugar do Everton Ribeiro e o Pedro no do Gabigol. E ficou ali, falando com o treinador. Ó. Gabriel, quando saiu, reclamando que ele deu muitas opções e que não recebeu essas bolas em profundidade. Já nossos comentaristas reclamaram do Ceni por não ter juntado o Pedro e o Gabigol. Para você ser campeão, você tem que priorizar a parte ofensiva num jogo que você não está conseguindo criar. São conceitos que não adianta a gente discutir se o treinador já tem isso já enraizado na sua cabeça. Quando o Rodrigo Muniz entrou no lugar do Arrascaeta, aí ficou mais difícil entender o Ceni. Você não pode jogar o Gabriel e o Pedro juntos, e aí 5 minutos depois ele coloca o Rodrigo Muniz, que é um centroavante, para jogar junto com o Pedro. Alguma coisa tá esquisito para mim. O Muniz tem uma característica que é, ele entra na área, mas ele consegue ter força para voltar, recompor pelo lado do campo quando necessário. Mas a recomposição não apareceu de novo e Renato Kaiser agradeceu. Atlético Paranaense 2-1 no Flamengo, que está em terceiro, 7 pontos atrás do líder Internacional, mas com um jogo a menos. O som de um Grenal. Quando termina é assim.